Brasil, alô vocês, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde? Tem que estar com saúde, né? É sempre importante, é o primordial. Benção à minha mãe e um abraço à minha sogra. Hoje eu vou falar sobre um tema importante, é sempre importante falar sobre isso. A questão do endurecimento das leis de Portugal em relação aos imigrantes. Muitas pessoas têm falado em relação à consequência disso, né? A consequência disso é falta de mão de obra, isso já tem muito falado, falta de mão de obra na construção civil, nos lares para idosos, muita falta de mão de obra. E eu quero falar não dessa consequência, mas o que gerou isso, o que fez por onde gerar essa consequência de falta de mão de obra, quais foram essas políticas implementadas que fizeram por onde chegar a esse patamar. É isso aí, vamos lá, o tema de hoje é esse. Por que Portugal endureceu as leis da imigração? A razão por trás disso. Qual foi a razão? Portugal precisa de trabalhadores. Aqui a gente entra numa contradição, depois eu vou aprofundar isso aqui. Aqui a gente entra numa contradição. Por que Portugal precisa tanto de trabalhadores e tem endurecido as leis contra esses mesmos imigrantes, contra esses mesmos trabalhadores? Por quê? É uma contradição, não é? Você não acha isso? Portugal precisa de trabalhadores, mas cada vez mais vem dificultando a vida de quem já está aqui. Vem dificultando a vida de quem já está aqui, né? E fechando as portas para quem quer entrar. Veja só. Alô, Portugal. Alô, vocês que gerem Portugal. Vocês estão dificultando a vida dos imigrantes. É fato. Por exemplo, residência. Processo de residência para sair com 90 dias. O seu processo saiu com 90 dias? De muita gente não saiu com 90 dias. Não saiu com 90 dias. Muito pelo contrário. Vai fazer até aniversário, né? Tem processo aí que vai fazer aniversário. Um ano com o processo de residência. E outra, cidadania. Por que essa demora toda? Por que essa demora toda? Algum motivo para isso? Tem sim, eu vou explicar. Vamos lá. Tô fechando as portas até para quem deseja vir. Por quê? É isso aqui que a gente vai falar. Sobre o reflexo, algo que já é sabido sobre muitos, né? O reflexo disso, da falta de mão de obra. Isso aí é reflexo da política atual. Mas a verdadeira razão é o endurecimento político. O endurecimento político que fez por onde Portugal sentir esse reflexo já é uma coisa muito curta, né? Coisa muito a curto prazo. Fizeram implementar essas políticas aí, já a curto prazo começou a se sentir isso, né? Começou a se sentir falta de mão de obra. O reflexo está evidente aí para todo mundo. E onde estamos agora? Portugal tem veja lá, vamos para os números. Portugal tem cerca de 10,5 milhões de habitantes. Cerca de 1,5 milhão são estrangeiros legalmente residentes. 1,5 milhão são legalmente residentes. Em 2023, 141 mil pessoas foram naturalizadas. Mas isso foi só, olha lá, olha o número importante, só 20% a menos do que no ano anterior. Havia mais de 400 mil pedidos de cidadania pendentes. Então, você tem 400 mil pedidos de cidadania pendentes. É muita gente, muita gente. Brasileiros, como a gente sabe, brasileiros são a maioria do grupo de imigrantes. Mais de 450 mil residentes. Mais de 450 mil residentes brasileiros. Esses números já mostram uma coisa. Veja que esses números já mostram que há muitos estrangeiros no país e muita demanda de regularização. Então, você tem muitos estrangeiros no país, alta demanda de regularização, mas essas regularizações não chegam. Essas regularizações não são rápidas, muito pelo contrário, são morosas, são demoradas. É verdade ou não é? Você concorda comigo ou não? E são extremamente demoradas. O que mudou nas leis? O que é que mudou nas leis? Isso é questão que é recente. O que é que mudou nas leis? Cidadania passou de 5 anos para 10 anos de residência. Então você tinha 5 anos para conseguir, agora passou para 10 anos. 7 anos, veja, 7 anos para quem é da CPLP, né? Isso no caso do Brasil, né? Acordo com o Brasil. Reagrupamento familiar exige 2 anos de residência legal antes de poder trazer a família. Então, para você ter reagrupamento familiar, você tem que ter 2 anos de residência. Regras novas da imigração. Olha, existem inúmeras regras aí para você conseguir entrar, né, ter sua residência. Quais são as regras? Ter a língua, cultura, compromisso com princípios democráticos. Isso assim, eu até concordo nessa questão. Mas que exista um filtro, sim, que exista. Agora, esse processo, a grande questão aqui que eu combato, né, que eu falo, a grande questão aqui é que os processos são muito lentos, demasiadamente lentos. É isso aqui que eu falo, demasiadamente lentos. Ocorreu também o fim da manifestação de interesse, e qual foi o resultado de tudo isso, né, e desse endurecimento na imigração? Menos rotas rápidas para residência, né, mais exigência para verificar e mais filtros da democracia. Mais filtros e burocracia. Quer dizer, uma gama de ações aí, uma
gama de atitudes que fez por onde a burocracia aumentar, a residência, o tempo de residência aumentar, o tempo de cidadania aumentar. E o que é que ocorreu em função disso? A mão de obra está se evadindo, É uma contradição imensa. O Estado ou o país precisa de mão de obra, e implementa leis para que o imigrante atual fuja do país. E as consequências disso são reais, curtas aí, apareceram de forma muito curtas, mas reais e factuais, né? Falta mão de obra na construção civil, falta mão de obra nos hospitais, é fato isso, é fato. Por que o governo mudou tudo isso? Qual foi a razão do governo ter mudado tudo isso? Pressão política e mudança do contexto eleitoral. Houve uma pressão política aí e uma mudança do contexto eleitoral. O que é a pressão política? Um partido X ganhou, que esse partido é maioria, é o Chega, né? É o partido da maioria, me ganhou aí. Então, ocorreu uma mudança, uma pressão para que as leis fossem mudadas. E o governo, como é maioria, teve que ceder em função da influência parlamentar, né? Olha, o Chega ganhou força em torno de oposição parlamentar influente. O Chega e aliados pressionaram por políticas migratórias mais rígidas. Resultado, o governo minoritário acaba cedendo para garantir apoio parlamentar. Então, o governo teve que ceder as políticas do Chega para garantir apoio parlamentar. Em função disso, o resultado está aí. O resultado aparece. Reação ao sistema sobrecarregado. A reação foi um sistema sobrecarregado. A antiga manifestação de interesse permitiu uma onda rápida de pedidos e deixou o sistema com mais de 400 mil processos pendentes. Então, houve um pedido de residência, manifestação de residência grande. Então, os processos, mais de 400 mil processos ficaram pendentes. Mais de 400 mil processos ficaram pendentes. A imigração acelerou demais e o sistema ficou lento e insuficiente. Então, o que é que aconteceu? A imigração acelerou bastante nesse período e o processo ficou ineficiente. Aí qual foi a ideia aí da política do governo? Tentou frear um pouco isso. Vamos frear um pouco isso aí para que a imigração não seja tão grande aqui, né? Porque dessa forma a gente não está dando conta da demanda, penso eu. Não está dando conta da demanda. Vamos frear aqui e vamos colocar umas rédeas aqui, umas regras para frear essa questão e vamos tentar regularizar isso. Mas esse freio, no meu entender, esse freio de a entrada de imigrantes, esse filtro tem que ocorrer, é fato, tem que ocorrer em todos os países tem que ocorrer. Mas primeiro eu acho que deveria regularizar um pouco, acelerar um pouco a regulamentação, a documentação das pessoas que estão aqui, legais, que já deram entrada. Vamos regularizar as pessoas que estão aqui, vamos fazer de forma mais pausada, né? Um pouco mais pausada. Por isso, no meu entender, que ocorreu, ou que deveria ter acontecido. Colocar as regras mais rígidas foi uma forma de tentar recuperar o controle administrativo. Então, colocar essas regras mais rígidas para tentar recuperar o controle administrativo, né, dos imigrantes. Foi isso que aconteceu. Aqui eu vou fazer uma breve comparação com os outros países vizinhos aqui de Portugal. Fazer uma breve comparação. A Espanha tem políticas mais flexíveis, então a Espanha precisa de imigrantes, como muitos países precisam. Itália, Alemanha, Suíça, muitos países precisam. A Espanha precisa de políticas mais flexíveis, inclusive caminhos mais curtos para a residência, né, e cidadania. O foco é atrair população ativa. Então, como a Espanha precisa de mão de obra, foi o que ela fez. Ela facilitou essa questão da documentação. Qual é o interesse da Espanha? É atrair a mão de obra ativa. Vamos agora para a Itália. A Itália implementa políticas seletivas, como todo país precisa fazer, né? Implementar políticas seletivas, mas ainda mantém caminhos mais diretos para a família. Então, política seletiva tem que acontecer, tem que ocorrer em todo que é país, tem que ocorrer. O que ocorre, por exemplo, na Suíça? A Suíça atrai trabalhadores qualificados com acordos bilaterais. Então, ela faz acordos bilaterais com outros países e traz mão de obra qualificada para o seu país. Enquanto Portugal endurece e adiciona requisitos longos, né, outros países estão selecionando talentos sem criar barreiras tão duras com a população residente. Então, me parece, é uma contradição muito grande. Me parece que Portugal está entrando na contramão do processo, na contramão da necessidade. Eu preciso de mão de obra, então eu vou endurecer as leis contra as pessoas que prestam mão de obra para mim. Vamos analisar isso direitinho, né? Vou aqui. Esse aqui é minha cola. Foi a sacola do Primark, olha aí, ó, minha cola. Porque isso é paradoxal diante da mão de obra, né? Portugal declara que precisa de trabalhadores, como eu disse. Portugal declara que precisa de trabalhadores, mas as regras diminuem a atividade, né? Isso acontece porque o governo dá prioridade política de contenção migratória. Então, acontece uma prioridade política de contenção migratória e integração lenta, mesmo que isso crie problemas econômicos a curto prazo. Então, a política migratória tem que acontecer, né?
porque o país é velho, o país precisa de mão de obra. Você concorda comigo ou não? O país precisa de mão de obra. Agora, e o filtro tem que ocorrer, sempre tem que ocorrer, mas de que forma está ocorrendo isso? Você veja que a curto prazo os reflexos já estão ocorrendo. Os reflexos já estão ocorrendo, então vamos repensar um pouco isso aí, né? Isso é importante, vamos repensar um pouco. Quais as consequências reais, além da falta de mão de obra, né? Residência, cidadania, demora. Atrasos gigantes, né? Na residência, cidadania. Famílias divididas por causa da exigência de 2 anos, né? No caso de reagrupamento familiar. Sentimento de insegurança de imigrantes, entre imigrantes. Alguns mudam para a Espanha e para a França. Então, inclusive está ocorrendo algumas obras por aí que a polícia vai lá averiguar se você está com a documentação toda, tal, tudo certinho. É necessário? Sim, é necessário, né? É necessário. Agora, punir as pessoas que estão sendo penalizadas, as pessoas já estão penalizadas porque o órgão responsável por legalizar as pessoas, os imigrantes, não emitem um documento. Não emitem um documento. O processo já está todo... Qual o imigrante que não quer ser regularizado? Qual? O processo já está em andamento, mas demora tanto que o imigrante fica de mãos atadas. O que é que a gente pode fazer? Manda carta para a AIMA, telefona para a AIMA. Não, o seu processo está em andamento, seu processo está em andamento, seu processo está em reavaliação. Já se manda vários documentos e o processo está em avaliação, está em avaliação. E esse patamar não muda? E por que essa demora toda? O que isso diz sobre Portugal hoje? O que é que isso diz sobre Portugal hoje? Portugal está tentando controlar um fenômeno migratório que saiu do seu controle. Está tentando controlar um fenômeno migratório que saiu do controle. Já saiu do controle de Portugal. Ao mesmo tempo em que responde a presente políticas internas. O resultado é uma política que parece, do lado de fora, dirigir-se contra quem quer contribuir, não apenas com quem está em situação irregular. Então, parece que esse controle imigratório não está sendo só com quem quer contribuir e quem contribui de forma irregular, mas também com quem está com situação irregular. Então, acabou colocando todo mundo na mesma situação, né? Acabou colocando todo mundo na mesma situação. Você concorda comigo? Comenta aí se você concorda comigo ou não. É importante a gente trazer números, trazer dados. Os dados estão aí, todo mundo sabe, né? Os dados estão aí, todo mundo sabe. Então, por que essa pressão com a política migratória? Se eu preciso da mão de obra, vamos analisar isso aí. Opa, isso aqui tá legal, deixa, isso aqui não tá legal. Por que tá faltando? Documentação? Envia a documentação, pede, analisa. São passos que têm que ser feitos. Agora, endurecer de tal forma que a política migratória está tão assim pressionada, feita de forma assim, meio que equivocada, meio que assodada, não sei, que a mão de obra acaba fugindo para outro país. Isso aí é um fato, isso é a realidade. Conclusão, Portugal está no centro de uma encruzilhada, então, preciso de mão de obra e também preciso regularizar. O que é que eu faço? Preciso controlar. Como fazer? Há especialistas aí, como fazer? Dá uma sugestão aí para o pessoal da AIMA também, não é? Uma sugestão aqui, para que, eu sempre comento sobre isso, uma sugestão para que o processo fosse mais célere. Você acha que a cobrança é rápida, né? A cobrança é rápida, né? A autoridade tributária cobra rápido, é ligeiro para cobrar. O que é que você acha de a gente pegar uma equipe da autoridade tributária e dar uma ajuda ao pessoal da AIMA? Então, vamos fazer uma assessoria aqui, ajudar o pessoal da AIMA. Talvez o processo fosse mais rápido, né? É isso que eu sempre comento. Talvez os processos fossem mais rápidos. Por que não? Encruzilhada. Precisa de pessoas, mas prefere regras antes de caminhos claros. Então, Portugal precisa de pessoas, mas prefere colocar as regras antes de direcionar os caminhos mais claros, para que os caminhos sejam mais claros, né? Opa, o caminho a seguir é esse aqui, o caminho a fazer é esse aqui. Prefere colocar regras. A coisa está meio assodada. É preciso botar a mão na consciência e notar e perceber que a falta de mão de obra é real. A falta de mão de obra é real. E o que é que vamos fazer em relação a isso? Essas políticas de endurecimento estão resultando de forma positiva ou não? O que é que você diz aí para mim? Estão resultando de forma positiva para o país ou não? Os números dizem que não. Os números dizem que não. O que é que você acha? Você concorda comigo ou não? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo muito bom para a gente trabalhar aqui, diz respeito a nós, imigrantes, né? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês têm passado por essa dificuldade também, sentido esse endurecimento em relação ao governo com nós, imigrantes, e o que é que o governo tem feito, o que é que você tem feito, tem pensado em ir para outro país? É uma ideia plausível, por que não? Uma ideia plausível. A Espanha está aí vizinha, facilitando a entrada. 2 anos de residência e você já tem cidadania espanhola. Pô, Portugal, por que a gente pode fazer isso? Vamos legalizar essas pessoas que já estão aqui. Opa, sim, o filtro tem que existir, mas de que forma a gente pode fazer isso? De que tal forma que não prejudique a economia? Vocês são especialistas aí, vocês sabem
sabem tratar sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que tenham uma semana segura e sadia. Grande abraço.